Recording in progress. Prendes, pai. Tem alguém aberto, né? Mas vamos lá. Então, primeiro é falar que nós já estamos dentro do outono, né? A despeito de a gente ainda estar sentindo todo o verão que já passou, porque as estações elas são divididas ao longo de um percurso de um ano, em que a Terra faz todo um movimento de translação em torno do Sol, e aí essas estações vão acontecendo e a despeito de nós. Então, o ser humano só está ali dentro do planeta, e se ele consegue entender e participar desse ritmo, né, é muito bom. Então, a estação de outono começou agora, dia 20 de março, quando nós passamos por um instante que é o equinócio, né? A gente já fala rapidinho do equinócio e a gente vai até 21 de junho, onde a gente chega no solstício, que também marca um horário específico, né? Que a astronomia traz para nós, dizendo, bem, a partir desse momento viramos a chave, né? Então a gente virou a chave no equinócio e entramos no outono. Isso não é assim, né? Vira a chave e tudo muda. Não. É um ritmo que vai acontecendo e a gente vai lentamente percebendo e vivenciando isso, algumas vezes incorporando em nós ou não, né? Então, sentir os ritmos para nós estarmos plenamente dentro de um ciclo, né? Dentro de uma estação, né? E dentro da própria estação existem vários ritmos, né? Então, nós, como seres vivos, vivemos nesse ciclo, que é uma estrutura temporal rítmica, traduzida em crescimento, em formação, em reprodução, em atividade, em equilíbrio e em degeneração. Então, a gente começa por aí. Essa imagem que eu coloquei é a imagem da trilha que tem lá no sítio, na Quinta do Maciambu, e era uma árvore que eu não sei qual é, não identifiquei, mas o caminho por onde a gente passou, ele já estava com todas as folhas no chão, nesse tom amarelado, se desprendendo, e é uma imagem que traz o outono, pelo menos é a imagem tipo do outono que a gente tem, das folhas caindo, né? Das árvores caducas, das flores caindo, das folhas caindo, mas nós que estamos no litoral, numa área úmida, a gente vê a manifestação desse formato de árvores caducas e toda uma paisagem mais amarelada ou avermelhada, que as folhas vão caindo, ela não é tão forte assim. Ela não é uma imagem que se apresenta claramente, né? A gente percebe em outros sentidos. Então, por quê? Porque como é muito úmido, o ambiente é muito exuberante para o desenvolvimento das plantas, e plantas com folhas largas. Então, a gente consegue observar isso e se tocar para aquela paisagem que a gente conhece de estampas e de folhinhas, daquela paisagem típica do outono, isso não é tão observado aqui para nós, né? E não consigo passar. Não consigo passar. Eu ia passar para o próximo. Vou ter que sair daqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar esse aqui para mim. Entrei aqui, né? Vou abrir aqui. Abriu. Ah, tá aqui.
Então, só querendo trazer para vocês esse ponto em que é o equinócio, que é um dado astronômico que nós temos, e o equinócio é no dia 20 de março, às 18 horas mais ou menos, de segunda-feira agora, que passou, nós tivemos um horário em que o planeta inteiro está igual no horário em 12 horas dia e 12 horas noite. Então, nós temos um equilíbrio e tudo está igual, como se a gente tivesse tomado um novo respirar, ou seja, está tudo igual. Zeramos e começamos diferente. Então, a gente sabe, tanto que equinócio, traduzindo para equinócio, se diz que é uma noite igual, né? Então, a gente tem o mesmo tempo de caminhar. E aí a gente vai percorrer 3 meses para chegar no solstício de inverno e a gente entrar no inverno, né? Então, a gente vê essa translação do planeta em torno do Sol e a gente tem o equinócio começando em 20 de março. Então, o que nos traz para nós, enquanto outono, é que a gente percebe que a intensidade do Sol ela fica um pouco mais fraca, não é alguma coisa que a gente consiga se expor tanto assim, que a gente já começa a viver a meia estação, né? E outono é considerado uma meia estação, porque a gente tem os polos opostos, né? As polaridades do verão e do inverno, e a primavera e o outono elas entram como uma meia estação, como uma transição nesse virar de chave do equinócio, né? Ele virou a chave, então, a partir do momento em que virou a chave, o nosso outono, a cada praticamente 1 minuto, nós vamos ficando com a noite mais longa e o dia mais curto. Então, assim, no equinócio nós tínhamos 12 horas, noite e luz, e a partir, então, desde segunda-feira, nós já estamos aumentando a cada dia aproximadamente 1 minuto em que a noite vai começando a ficar mais longa e o dia vai começando a ficar mais curto em termos de fotoperíodo, né? Então, o Sol vai ficando um pouco mais fraquinho de intensidade. Os ventos normalmente ficam mais amenos, porque nós começamos a entrar numa transição de meia estação, nós não estamos nos extremos em que você tem muito calor e muito frio. Então, são amenidades que a gente consegue encontrar através dos ventos, por isso as pessoas conseguem velejar nesse período, porque são períodos interessantes, porque os ventos não são tão violentos, né? Você pode ir para o mar e existe mais calmaria. E as marés são mais calmas também. Isso é percebido. E a gente vai começar a entrar e citar outras coisas da estação. Então, a gente tem aqui o outono, ele vai do equinócio, que nós estamos aqui, e ele vem até o dia 26 de junho, para entrar no inverno. Então, nós temos esse período de transição, que são 3 meses, em que a gente vem lentamente buscando uma blusinha de manga comprida, lentamente a gente vai tirando o cobertor, porque é necessário, né? Lentamente a gente vai tirando as coisas mais que nos refrescavam no verão e a gente vai tirando e trazendo outras mais quentes, então a gente começa a entrar numa transição assim, né? E nesse período, esse aqui é uma imagem de um calendário biodinâmico em que ele mostra o zodíaco e ele mostra as constelações e dentro
a agricultura que a gente pratica, a gente observa que no período em que nós estamos em peixes aqui, no equinócio, a gente trabalha muito com plantas com flor, com folhas, a gente trabalha e que traz o elemento água, a gente trabalha com quem está no signo de Áries, mas também a gente trabalha com os frutos e trazendo fogo. Então, são praticamente períodos que a gente vai entrando com alguns elementos na estação inteira, nos 3 meses, a gente permeia com todos os 4 elementos, né? Com a folha, no reino vegetal, com a folha com água, nos frutos, com o fogo, né? Nas raízes, com a terra, e na flor a gente trabalha com o ar, né? O fogo, o calor, né? No fruto é o calor. Então, a gente vem nessa transição para chegar até o inverno. E no inverno é outro departamento e a gente começa a andar, né? Então, esse período é um período de internalizar. A gente tem uma imagem aqui do planeta em que a gente coloca que no outono e no inverno, principalmente começando pelo outono, a Terra inspira. Como ela tem esse movimento de convecção, de entrada e de saída, como se fosse o eixo da Terra e todas as energias entrando e saindo da Terra, então a inspiração ela começa no outono e vai até o inverno, e quando chega a primavera, a Terra Gaia expira e faz essa grande expiração até o verão. Então, são 6 meses de inspiração e 6 meses de expiração. E a gente consegue ter essa imagem, né? A gente olhando de fora, a gente consegue perceber essa imagem. E também, se a gente for internalizar esse inspirar, é possível imaginar o quanto é necessário. Os apelos vão se perdendo, os apelos externos que o verão nos dá e a primavera nos dá e nos propiciam, de tudo fora, tudo muito para fora, e o outono a gente começa a recolher, né? E tanto a gente vai recolhendo que a gente vai cuidando mais, agasalhando mais, internalizando mais, vivenciando mais internamente. Então, esse caminho a gente faz. E eu não sei se todo mundo se dá conta da importância de fazer essa percepção para ver que esse ritmo está acontecendo. É só saber se a gente consegue internalizar e viver essa grande mudança que a gente pode fazer a cada grande inspiração que o outono e o inverno nos propiciam de mergulhar em nós e fazer as mudanças, porque toda inspiração traz com ela grandes mudanças e a cura, né? Você vem com a cura através da respiração e com a inspiração. E daí trazendo uma visão do espectro eletromagnético, que a gente tem nos extremos a luz visível observada pela grande maioria dos seres humanos, né? Tem seres que vêm além disso, mas nós, humanos, dentro da normalidade, a gente enxerga o espectro dentro dessa faixa minúscula ali, né? E a gente tem os extremos, que são as cores do espectro da luz visível, que vai do vermelho e chega até o lilás, né? Então, a gente consegue observar essas polaridades entre um e outro, e a gente coloca esses extremos como verão e inverno, e nós estamos no meio, nessa transição, nessa meia estação. Então, às vezes, eu penso que é sugestivo olhar a vegetação, a gente quando observa uma árvore e vê quando alguma folha vai cair,
vou pegar um pé de caqui. Um pé de caqui, por exemplo, uma árvore, um caquizeiro, ele quando a folha vai cair, o pé de caqui é uma planta, é uma árvore caduca, ou seja, ela perde as folhas, né? E quando essa folha, ela fez a trajetória dela como folha, ela começa a ficar vermelha, e até ela cair no chão, até ela cair, vai ficando marrom e se perde. E essa cor se perde. Então, quando a gente começa a observar boa parte do reino vegetal, quando ele entra e perde as folhas vão numa cor até chegar ao amarelo e depois elas descem de novo para o vermelho e perdem. A gente não consegue ver uma flor lilás, a folha chega no verde, o verde é o auge do reino vegetal, e depois ela desce, quando ela começa a perder a vida, ela começa a perder, e ela entra nessas outras cores, de subir e descer, de fazer esse movimento quase de inspirar e respirar, né? Aqui também tem o mesmo movimento que a gente consegue ver no espectro, a gente consegue colocar nos chakras, né? A gente tem o chakra básico lá, fundamental, que está no vermelho, e na medida que ele sobe, é como se a gente pegasse o espectro e colocasse em todos os nossos vórtices principais que nós temos no nosso corpo, que esses são os principais, mas tem vários outros chakras no corpo, né? A medicina tradicional chinesa fala na quantidade de chakras que a gente tem, na cosmologia xamânica também fala a quantidade de chakras que a gente possui, mas esses são os básicos. E esses básicos mostram essas cores que são visíveis para quem consegue observar essas cores e com os seus vórtices, né? E aí a gente vê o básico aqui, o básico para o laranja, para o amarelo, chega no verde. E parece que todo o reino vegetal faz essa transição, assim, né? De chegar até o verde e voltar, de chegar até o verde, é onde ele entra para dar toda a sustentação desse reino vegetal, né? Os animais já entram numa outra estrutura. E daí trazendo algumas coisas para nós no dia a dia que nos remetem a, opa, as coisas estão mudando. Então, assim, as galinhas que colocam ovos, as galinhas gordinhas e que elas estão numa vida natural e elas não precisam dos apelos de uma ração determinada para as posturas, né, para pôr ovo, elas não precisam de uma luz indireta para continuar colocando ovo o ano inteiro. Então, uma galinha normal, que vive fora, que cisca e que senta no ninho, na medida que o equinócio chegou, não é que ela saiba que o equinócio chegou, mas nem que o outono está entrando, mas automaticamente o ciclo da galinha, para ela fazer uma postura, ela precisa de 14 a 15 horas de iluminação, ela precisa de luz, uma galinha para fazer a postura. Então, na medida que a gente está entrando no outono e perdendo 1 minuto por dia de luz, automaticamente a galinha começa a diminuir a postura. Então, ela não vai conseguir mais colocar, por exemplo, ovos todos os dias. Então, ela começa a pôr a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 5 dias. E assim vai, quase que interrompe a postura e depois ela volta de novo, né? Então, é por isso que muita gente não encontra ovos no inverno, não tem ovo muito no inverno e não tem, quando chega a Páscoa, também não tem ovos para fazer os enfeites. Isso dentro de uma normalidade, né? A gente sabe que todas as granjas, as galinhas põem ovo o ano inteiro, sem cessar. Por conta disso, elas ficam exaustas, porque todo o sistema dela glandular é forçado,
elas ficam exaustas e têm um tempo de vida mais curto. Mas olhando para o outono é isso, o outono vai diminuir a luminosidade do dia, por conta disso, uma galinha normal e feliz vai diminuir os ovos dela. Nesse período já começa a diminuir. A gente tem galinhas em casa, no sítio, e a gente deve ter umas 30, umas 40 galinhas, vou dar um chute de 40 galinhas. Claro que tem galinhas novinhas e galinhas velhinhas, mas, no geral, a gente colhe no período de um fotoperíodo bem de mais de 12 horas, ou, né? A gente colhe uma dúzia, quase 2 dúzias de ovos. Agora a gente está colhendo 2, 3, 4, 5, no máximo isso, de ovos, né? Então, assim, o quanto o ritmo que o planeta começa a passar é influenciado pela toda a estrutura glandular de uma galinha, que tem um cérebro bem pequenininho e que ela capta toda essa força rítmica que tem no planeta. É muito louco. Depois a gente tem o papagaio charão. O papagaio charão é o único papagaio que faz migração. E a migração do papagaio charão, ele sai do Rio Grande do Sul e ele vem para Santa Catarina. E por que ele vem para cá? Ele vem para cá porque tem um fruto que ele é apaixonado pelo fruto, que é o pinhão. Então, o pinhão, ele começa. Eu estou agora aqui no Planalto, né? Então, eu estou vendo as araucárias aqui, eu já estou vendo as pinhas já no pinhão, estão quase boas já para começar a colher. Sabe assim? Ela começa agora e vai. Então, assim, o papagaio charão sai do Rio Grande do Sul. Nesse período, como é que ele sabe, né? Ele sai desse período de lá, voando, vem todos eles para cá e se alojam nas araucárias aqui da serra, onde tem araucária, para comer o pinhão. E aí ele vem, se alimenta todo, e daí ele volta para fazer o ninho lá. Então, ele faz todo um movimento, e hoje já tem grupos de pessoas que fazem só observações do papagaio charão, né? É uma fala só, é uma tagarelice só, mas ele só vem nesse período. Então, como que ele sabe, o papagaio, que lá ele não tem mais o alimento e ele vem para cá, né? Esse conhecimento é inato dele, é próprio dele, né? Ele sabe o que é necessário para ele, né? Então, assim, a gente volta e pensa, será que a gente está conseguindo entender esse ciclo que um papagaio absorve, uma galinha compreende não, né? Vive, né? Depois a gente tem também a tainha, né? Então, nós que estamos no litoral, a maioria que está aqui no litoral, come a tainha quando? No inverno, não é? Então, assim, a abertura da entrada da tainha no nosso litoral, do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, até São Paulo, começa em maio. Então, a tainha, ela entra numa corrente no sul, no hemisfério sul, porque as águas estão muito frias e ela precisa reproduzir. Então, ela vem, ela solta os seus ovos nessa corrente, o espermatozoide da tainha também solta, cruza dentro da água, e aí esse óvulo fecundado, que foi fecundado na água, né? Porque a, a tainha solta os ovos, é fecundado pelo espermatozoide, tudo dentro da água do mar, e aí ela vem, e esses ovos vão flutuando e vão chegando perto dos manguezais, dos estuários, para o desenvolvimento da tainha. Então,
as tainhas sobem, vão crescendo e depois elas voltam. Por isso que a gente começa a ter os cardumes que estão subindo porque estão cheios de ovos para que ocorra a fecundação e essas tainhas voltem a se reproduzir. Então, elas sobem para buscar uma água mais quentinha, porque o inverno, o outono e inverno que estão chegando e modificando a temperatura do mar, e está mudando a temperatura da temperatura superficial do mar e da atmosfera, essas condições fazem com que a tainha se desloque, faça também uma migração, faça uma migração longa, né, que ela faz, para que ela consiga manter a prole dela. Por isso que quando a gente come uma tainha, normalmente a gente compra a tainha macho e fêmea, a gente só percebe quando abre a tainha e quando tem as ovas, né? As amarelinhas são as da fêmea e as brancas do macho que solta os espermatozoides e esse cruzamento no macho. Isso acontece com o quê? Com a mudança de temperatura da água e mudança de temperatura do tempo na atmosfera, né? E isso a gente percebe, então a tainha, sim, a tainha, ela está no outono. Então a gente consegue perceber a estação pela tainha, né? Outra coisa são as flores. Tem muitas flores que florescem, começam a florescer no outono. E uma delas, que eu acho a mais importante, e a gente consegue perceber, são as rosas. As rosas estão belíssimas agora e começam e entram no inverno. Então, a gente tem a perfeição das flores colocada sobre as roseiras, e o outono ela traz isso, né? E a gente trouxe essa flor vermelha, traduzindo um pouco de calor para nós, porque é o contraponto da temperatura, do frio que acontece no tempo, né? Então, a gente tem muitas orquídeas florindo nesse período também. A estrelícia, que é outra flor que floresce nesse período. Bem, tem uma centena de flores, eu só trouxe algumas que eu lembrei, tá? O lírio do brejo está todo florido, lá no sítio está todo florido o lírio do brejo. As ninféias estão todas floridas. Tá a coisa mais linda ver as ninféias floridas, né? Os manacás, é só a gente começar a subir a serra, subindo para agora que a gente está aqui no Planalto, a quantidade de manacás que a gente viu florido, todo nesse período, né? Então, observar essas cores que o outono vai vindo, vai disponibilizando para nós através das flores e dando um sentido para nós, muitas vezes de calor, de contraponto ao frio, é interessante observar esse movimento que as flores fazem também, né? E daí trazendo as frutas. Eu coloquei o pinhão lá no final, nessa minha relação de frutas, justamente por causa do papagaio charão, né? Mas a gente tem abacate, que a gente está comendo muito agora, todos os citros, os limões já estão num formato já que já dá para tomar, as laranjas já estão quase prontas, começando já a ficar amarelinha, né? Então, o outono, ele começa a incorporar algumas frutas que a gente vai colher e se a gente fechar os olhos e imaginar qual é a fruta representativa nossa do outono e inverno, para mim, é, é a tangerina, é a laranja, que são frutas muito suculentas, como se a gente imaginasse que tem uma, um frescor no ar, e quando você chupa uma tangerina, ela está geladinha em função da temperatura ambiente, né? E aí você come e tem
aquele frescor da tangerina, né? As goiabas já estão todas floridas, o caqui, no sítio, o caqui já deu, olha só. Então, assim, não sei como é que está em outros lugares, por onde a gente está andando, hoje eu passei e vi o caqui ainda todo no pé, mas em casa, no sítio, o caqui já deu, né? As mangas todas vêm nesse período, a uva, boa parte já foi colhida, porque ela dá no final do verão, a uva termina. As graviolas todas são agora terminando o verão e começando o outono, né? As graviolas também a gente já está terminando de colher, porque a gente pega o rescaldo do verão, que é o auge do calor e da concentração de açúcar em função do sol. Então, essas frutas todas vêm e vêm trazendo essa informação para nós. Mas elas entram para o outono ainda, né? Mas a laranja e o limão são típicas. O pinhão é típico de a gente ter essas frutas no outono e inverno, né? E o colorido delas. E aí aqui eu vou trazer, isso é para a gente viajar, e a Silvia, se estiver assistindo, eu vou dizer, ai Silvia, dá uma falinha aqui depois para complementar, né? Mas assim, o nosso planeta, ele tem uma proteção divina, né? Temos os nossos básicos 4 arcanjos, Gabriel, Uriel, Rafael e Micael ou Miguel, né? E esses 4 arcanjos, eles dão toda uma sustentação cósmica e espiritual para o planeta, né? Existem outros arcanjos, né? Se discutem 7 arcanjos, 12 arcanjos, tem outros caminhos aí, né? Dos arcanjos. Mas a gente cita isso porque a antroposofia também cita isso, cita os arcanjos e a proteção deles nas estações, assim, eles estão muito mergulhados nas estações. E dentro das leituras que eu fiz quando comecei a trabalhar o outono foi que a gente tem arcanjos que a gente pode fazer uma viagem e imaginar que eles trabalham em dupla, eles não trabalham sozinhos. Então, enquanto a gente tem um arcanjo completamente envolvido com a Terra, com o planeta e com o ser humano, tem um outro no cosmos mandando e trazendo muita energia para dar essa sustentação desse planeta e de tudo que tem de vivo dentro do planeta, inclusive conosco, né? Então, a gente tem, no outono, a informação de que Miguel, ou Micael, ele está nas alturas, ele está no cosmos, e o arcanjo Rafael, ele está conosco no planeta. Então, a gente tem Micael distante e Rafael perto de nós. E o Rafael é o arcanjo da cura. Então, quando a gente trabalha, vem e trazendo o arcanjo da cura, e a gente imagina a Terra inspirando no outono, a gente faz um movimento de cura, ou da busca da cura em nós, através desse início de estação de outono e disso que entra em nós para fazer as mudanças. Então, tem um apoio de um arcanjo nesse nosso trabalho de cura interna, né? Do trabalho de se ver, que é difícil, né? Mas é possível. Então, a gente tem no outono o Rafael, com um olhar profundo e meditativo, trazendo para a humanidade as forças curativas que ele preparou no cosmos. Então, ele chega para trazer. Então, Rafael, com um semblante marcado por uma profunda sabedoria, aqui eu não trouxe, né? Está encostado ao caduceu de Mercúrio e apoiado pelas forças internas da Terra. Temos, então, a atuação conjunta de Miguel no cosmos e Rafael na Terra.
Quando a gente fala do Rafael com o caduceu de Mercúrio, porque sempre dentro de uma linha de pensamento se coloca muito o Rafael com a cura, mas ligado a Hermes e ligado a Mercúrio. E Mercúrio faz esse movimento rítmico, faz esse movimento de transição entre uma coisa e outra, né? Faz o apoio, que o Hermes também trazia isso dentro da sua sabedoria, né? Hermes Trismegisto, que dizia que ele vivia entre o, o céu, o inferno e a superfície. Então, ele conseguia caminhar nos três mundos, né? E fazer esse movimento. Então, Mercúrio era o planeta regente dele para fazer esse movimento. Então, ele tinha essa força de transição entre os, os, as instâncias, né? De céu e inferno e a nossa superfície. Sei lá se dá para dizer céu e inferno, né? As profundezas o céu. E depois a imagem de Micael com uma espada ou com uma lança. Então, no outono, o olhar de Micael é positivo e ativo, e a sua espada forjada de ferro cósmico é empunhada de tal forma que a mão indica o caminho para os seres humanos. Essa força do ferro para dizer assim, vai. Né? Então, ele fazendo esse impulso, essa entidade cósmica fazendo esse impulso, que é Miguel, e Rafael aqui apoiando na cura, fazendo todo um trabalho de cura, né? E aí a gente encerra esse movimento de outono sutil, delicado, para a gente observar com um olhar delicado para esses movimentos que vão acontecendo, e a gente está dando alguns exemplos dos animais que vivem isso na sua plenitude, né? E como que a gente vive isso internamente. E daí eu sempre encerro, né? Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além, graças a Deus. Então, deixa eu tirar daqui para dizer que a gente fechou quase 1 hora, rapidinho, e que eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma colocação, fazer algum comentário. Silvia, Isso, Ana, fala alguma coisa. Não, aproveitando o gancho, né, que você falou das frutas, como a natureza é sábia, né? Esse período de transição do outono para o inverno é como se preparasse o corpo para o inverno. Então, as frutas cítricas, elas são ricas em vitamina C, né? Então, já prepara o corpo uma forma de proteção, aumentar a sua imunidade para que no inverno não adoeça, no sentido da imunidade não diminuir, né? Então, fazendo uso de alimentos cítricos ricos em vitamina C é uma forma de se preparar para o inverno, né? Para evitar gripes, resfriados. Então, dá para fazer uma interpretação dessa, né? É observar a natureza, né? As frutas da estação, né? Eu acho que o movimento que o ser humano tem de tanta grandeza, de entender aonde ele se situa no planeta e qual é o papel que a gente tem para fazer, porque quando eu parei para observar e trazer, por exemplo, as galinhas, e ela completamente inserida dentro do processo, eu disse, nossa, como é que uma galinha faz isso? E a gente não tem algumas percepções sobre nós que estão tão distantes, né? Então, realmente, a gente precisa entender os reinos
que vieram antes de nós, que estão inseridos, e a gente parece que está descolado disso, né? Então, Silvia, me fale do arcanjo, Rafael. Ai, lindinha, não me preparei para isso. É o da cura, né? Ele acompanha Tobias para buscar o peixe. Isso. Tem acho que alguma coisa na Billy, né? Que vai salvar os olhos do pai, não é? Uma coisa assim. Isso. Eu queria só lembrar assim, que festas do ano que acontecem no outono, né? Grande. Porque a gente está entrando agora no período da Páscoa, Quaresma, né? Que vai, então, culminar na Páscoa. E depois de 40 dias tem a Ascensão e depois de 10 dias vem Pentecostes. E, assim, para nós do Hemisfério Sul, a ressurreição, e como entender? Porque na primavera é mais fácil, né? A semente brota, que estava no fundo da terra, né? E como entender que aqui é o contrário, né? Uhum. Então, o que tem que brotar, né? E já no Pentecostes, eu acho que já é mais fácil de entender que essa festa, uma festa, inclusive, assim, que a gente nem está acostumado, talvez muitas pessoas nem saibam o que é Pentecostes, né? Mas a gente trabalha também na Escola Waldorf. E eu trabalho uma época, né, na Pentecostes, eu trabalho um grande pomar com pinhão, abacate, maçãs e caquis. E a papai fala, quantos frutos temos aqui? Com cuidado, vamos colhê-los e a todos oferecê-los. E assim, você vê que caqui não dá para guardar, abacate não dá para guardar, pinhão tem que ser consumido, a maçã não é para guardar, né? Então, assim, é uma festa muito social e você tem que dividir, não pode acumular. Uhum. Interessante, assim, nessa época, né? Os frutos, eles não são, não dá para guardar, assim, tempo na geladeira, porque ele passa, né? Uhum. Tem isso. Depois, daí culmina com outra época, né? Com o inverno e as festas dos santos, né? Eles ainda estão um pouco no outono, na verdade. O Sim. começo mesmo, né? Santo Antônio, São Pedro... Não, Pedro depois. Santo Antônio só, né? São João. São João já pega inverno, né? Isso, já pega inverno, né? Abre nossa porta. Mas é muito bonito, assim, a gente poder trazer junto com a natureza essas festas, né? Porque a vida está tão superficial, então eu acho que é um convite assim para a gente entrar em si, também A através das festas oportunidade, do ano, né? a oportunidade do encontro, né? E encontrar o outro, né? Encontrar si, sabe, assim, essa pausa, né? Que está tão rara hoje em dia, sabe? Assim, E encontros criança verdadeiros. e quando tem criança perto é muito gostoso fazer isso, né? E como é que a Isso. gente conserva isso no mundo adulto? Também é bonito, né? Mas a gente Necessário. e a gente se dá conta quando a gente está mais afastado e a gente não vivencia tanto, né? É, A é, escola propicia a gente hum, vivenciar essas festas, né? é. E internalizar o significado profundo que cada uma delas tem, né? Uhum, A dissociação, a dissociação da tecnologia demais nos afastou disso, né? é. A luz também elétrica, né? Sim, Ela, ela tudo é fez esse. possível com ela, né? A gente não tem mais as horas somente do sol. A gente tem as horas da luz falsa, né? Dentro da nossa casa. Sim, em tudo. E É, tanto que o exemplo das galinhas é o exemplo da luz forçada, é. né?
da luz impertinente para aquele ser que não quer, né? Se fosse perguntar, não queria, queria estar pendurado num puleiro, É. porque quando dá 5 horas da tarde, a galinha sobe no puleiro e fica ali, né? Ela não quer mais luz. É tão simples olhar isso, né? Aham. Mas- Interessante. Até quando esse, tem um eclipse, né? Como elas agem rapidinho, nesse pouco tempo que não tem a luz, né? Como é, eles escolhem, né? Eclipses diurnos. isso, exatamente. Né? Silvia, muito feliz de você dar essa contribuição. Tenho Ah, certeza que o meu próximo outono do ano que vem, eu vou inserir as festas, vou colocar as festas. Agora, no é. inverno, já vou colocar o São João, e Uhum. aí a gente já trabalha as festas também, que é tão Uhum. importante. Muito obrigada. Só quero saber quando que você viaja, para saber se a gente tem alguma oportunidade. É Quando? terça-feira já, né? Tá bom. Fica Então, para a nós. gente... Mas eu fico muito feliz, muito honrada de você estar junto com a gente. Que bom. E obrigada pela contribuição. Então, meninas, espero que vocês fiquem bem. Alguém quer contribuir com alguma colocação? Eu tenho uma pergunta para fazer, Soraya. Quando você falou que no equinócio toda a Terra tem 12 horas de equilíbrio, eu me pergunto se não é assim as latitudes norte e sul que têm as mesmas horas. Porque será que o polo tem a mesma insolação que a gente? Todo Não, mundo não, isso é não, não. Nos polos, não. A gente tem, realmente na latitude, a gente tem 12 horas. nas 12 latitudes horas certas, fechadas, né? é. A gente estava conversando, eu com o Mauro, e o Mauro sempre deu aula nessa parte das estações, e ele disse, nossa, o equinócio é o ponto de equilíbrio no planeta, porque o solstício não é ponto de equilíbrio, assim, ponto de equilíbrio tudo está igual, nesse momento tudo está igual, né? Mas tem o verão e o inverno completamente diferente nos polos, né? Então, não é. Uhum. Meninas, então podemos ficar assim, Sim, agradecendo vocês a oportunidade de estarem aqui. E a gente tem a próxima data que eu não me lembro. Ana e Mariana me ajudem a dizer a próxima data. É dia 20 de abril. 20 de abril? Tá. De novo numa quinta-feira, 20 de abril, às 7h30. É a Mariana que vai falar? A Ana. É A a Ana Ana. a Ana que vai falar. Tá bom. Meninas, obrigada, viu? Que boa vocês noite. tenham Obrigada. um bom fim de noite, que vocês possam dormir bem e sonhar, e que a gente possa ter uma boa sexta-feira amanhã. Tá bom? Tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, queridas.